Feliz sábado! Que alegria podemos nos reunir aqui, não é? Como vai, irmão Rodrigo? Satisfação estar contigo aqui, meu irmão. Queridos irmãos do MAN, que também é um motoclube que apoia o ministério sobre duas rodas, levando a missão, aonde unimos o prazer de pilotar uma moto e o dever de evangelizar, amém? E o que é evangelizar para vocês? Testemunhar. Romanos 8 fala o seguinte: os filhos de Deus são aqueles que testemunham, são aqueles que têm o meu espírito, são os que testemunham de mim, amém? Bom, Joaquim, a todo tempo eu queria falar, eu falei para o André, eu não vou falar na escola sabatina, porque eu falo muito. E aí eu evitei, viu, irmão Joaquim? Desculpa aí a gente ter não participado tanto. Que bom poder estar com vocês aqui na cidade de Varginha. Me conta aqui, que história é essa de ET? Por que ET? Qual foi a parada do ET? Porque o André, tudo bem, parece, mas foi isso? Foi isso? Não, não foi, né? Que interessante, eu estou muito feliz de poder conhecer a cidade, mesmo que seja rápido. Nós temos o privilégio hoje de estar na liderança por um período da presidência nacional, e para que vocês entendam, nós não estamos só no Brasil, nós temos também no México, nós temos também no Panamá, nós estamos presentes agora em Costa Rica, temos também os irmãos na Angola, recentemente na Índia, que é um país desafiador, e queridos, em breve nós estaremos inaugurando também a Argentina, amém? E esse ministério, o que faz de diferente? Muito bem, esse ministério surgiu no ano de 2006, no dia 30/5, lá na cidade de Piracicaba, pastor Cláudio Leal, vendo alguns jovens sentados, sem fazer nada, mas apaixonados por pilotar uma moto. Ele então provocou, ele idealizou a ideia, vamos fazer um motoclube. E aqueles jovens, querendo trabalhar para Jesus, eles falaram, por que não? E então surgiu o Motoclube Adventista. Esse ano completamos 19 anos. Depois disso, tivemos a alegria de ter outros irmãos que foram inspirados e também trouxeram excelentes trabalhos, brasões, como nós estamos aqui com os irmãos do MAN, com os irmãos do AMM International, AMM Brasil. Tem tantos irmãos que eu não sei dizer todos, o El Shaddai, né? E alguns a gente vai encontrando por aí. E o motoclube, ele surgiu com a ideia de permissão de levar o evangelho para outros motociclistas na estrada. O que eu acho interessante é que no mundo biker, vou chamar assim, as pessoas são muito gentis, elas são. Um motociclista na estrada, vocês podem achar que ele tem cara de bravo, barbudo, barrigudo e não toma banho. A maioria pensa assim. O barrigudo e barbudo pode ser na maioria das vezes, mas tomar banho eu nunca fui cheirar outro. Mas uma coisa eu digo, eles são gentis. Sempre quando você precisa de um apoio, sempre tem um motociclista disposto a ajudar. E é interessante, por que do colete? Nossos desbravadores que nos honram com esse ministério maravilhoso, os nossos aventureiros, eles têm o que como marca? Um lenço, que traz ali uma tradição, um princípio, um valor para aquelas crianças e jovens. No mundo motociclístico, o colete é um mecanismo, é uma vestimenta que se usa para os motociclistas, caracterizada há muitos anos. E então surgem os motoclubes, aonde eles têm o brasão, aonde eles têm o reconhecimento pelo nome, pelo apelido, e isso tudo facilita na comunicação. E nós chamamos isso tudo de tribo. E quando então a igreja apoiou este ministério, o colete nos dá a permissão de nos aproximar de outros motociclistas
que não vivem a mesma fé que nós, que não têm a fé em Jesus Cristo ou não conhecem Jesus Cristo. E então nós somos aceitos aí fora por essa razão. Mas quando tiramos também esse colete, continuamos sendo as mesmas pessoas. O que é importante é que todos nós entendemos que o sacrifício na cruz de Jesus Cristo não foi em vão e pela graça somos salvos. Amém? Amém. Muito bem. Dado essa introdução rápida, esse resumão, eu quero desafiar você a sair daqui pelo menos com o tema do meu sermão. O tema do meu sermão é fácil. Os planos de Deus são sempre melhores que os meus. Amém? Amém. É fácil? Os planos de Deus são sempre melhores que os meus. Vamos repetir comigo? Repita comigo. Os planos de Deus são sempre melhores que os meus. Amém? Amém. Vamos repetir de novo? Os planos de Deus são sempre melhores que os meus. Que bênção, que bênção. Então, eu vou aqui já começar, porque eu gosto de desafiar. Pode, André? Você falou que podia. Eu vou desafiar vocês aqui, porque eu gosto dessa introdução aqui. No final do culto, eu vou pegar minha moto, eu vou rodar 5 horas para chegar em cidade de Hortolândia, e eu duvido você me alcançar, porque eu vou sair correndo. Porque ou você vai me amar até o fim do culto, ou você vai me odiar. Vai ser bem isso. Difícil isso, hein? Agora vem cá, tem uma coisa que você tem aí, você tem, preste bem atenção, você é só seu, de mais ninguém. E se eu tivesse o poder aqui agora e tirasse isso de você, você se transformaria em ninguém. O que é que eu tiraria de você? Fala para mim. Pode falar agora. O pé? Fé. Legal, que mais? Caráter, que mais? A vida, que mais? Posso beber uma água aqui? Que mais? Pode falar, irmãos. Pode, é aquela hora que você pode falar. Ok, que mais? Ok, vamos lá, o livre-arbítrio, que mais? Ok, que mais? Saia da igreja. Que mais? Eu posso andar aqui? Vai atrapalhar aqui? Não, posso andar? Que mais? Vamos lá, irmãos. Eu tenho o poder na minha mão agora. Eu vou tirar algo de você e você não será mais ninguém. O que é? Os meus filhos. Então, ok, legal, bacana. Que mais? O quê? O seu nome. Se eu tirar seu nome, quem você é? Faz sentido? Deus fala que Ele vai te chamar pelo seu, você será reconhecido pelo seu, o seu nome estará escrito no... Então o que é mais importante para você hoje? Mas sempre tão preocupado com outras coisas. Sim ou sim? Nós sempre estamos preocupados com outras coisas. E será que Deus tem um plano para nós? Uma primeira coisa que Deus ele fala com força para todos nós, abra sua Bíblia aí em Josué, no capítulo 1, no versículo 9. Leia para mim, porque eu estou com uma dificuldade aqui, rapaz, eu estou numa luta aqui com esse óculos. Josué 1:9. Pode ler, bem forte assim, bem empoderado. Lembre da minha ordem. Ponto, só para aqui agora. Lembra-te da minha... É uma ordem, sim ou sim? Muito bem, qual é a ordem que Deus dá? Seja forte e corajoso, não fique desanimado, nem tenha medo, porque eu, o Senhor, seu Deus, estarei com você, em qualquer lugar, por onde você for. Amém? Amém. Deus fala para que você seja o quê? Medroso? Forte e corajoso.
É plano de Deus isso? Sim ou sim? Sim. Deus fala assim, não tenha. Isso é bom. E o que ele mais fala? Porque eu sou o Senhor teu Deus. Eu não vou te desamparar. Amém? É interessante que quantas vezes da semana, durante essa semana, você teve medo? Durante essa semana, quantas vezes você se sentiu fraco? Mas quando nós estamos dentro de quatro paredes, nós somos fortes, nós somos corajosos, nós subimos, enchemos o peito para falar de Jesus. Mas lá fora, no meio daqueles que convivem com a gente, o quanto eu tenho falado que Jesus tem feito em minha vida. Porque é plano de Deus. É um plano de Deus. Você testemunhar do que Jesus tem feito em sua vida. E é interessante que você não tem que ter medo, mas você não tem que impor Jesus para as pessoas. Porque muitas vezes você quer impor Jesus na vida da pessoa. Na verdade, tudo é um relacionamento. Tudo é uma conexão. Em Jeremias 29:11 diz assim: porque eu sou o que conhece os planos que tenho para você, diz o Senhor. Planos de fazê-lo prosperar, claro, sim, e não de causar dano, planos de dar a vocês esperança e um futuro. Amém? Isso são planos de Deus. E olha que interessante, no Salmo 27:1 diz assim: o Senhor é minha luz, é a minha salvação, a quem temerei? E ele diz: o Senhor é a força da minha vida, de quem me recearei? E aí tem mais, em Isaías 41:13 ele repete: porque eu sou o seu Senhor teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo, não temas, porque eu te ajudo, eu te ajudo. Na Bíblia traz muita introdução para esse tema dos planos do Senhor, e eu vou mostrar aqui se você assim me permite, posso? Rapidamente, quantos de vocês conhecem a história de Moisés aí? Levanta a sua mão direita. Direita, isso, não fica confuso. É a direita, tá bom? Muito bem. Agora que você lembra da história de Moisés, ele nasceu num berço, num complicado, num tempo difícil, já foi perseguido desde criancinha, foi abandonado no cesto, correu num rio cheio de crocodilo, não é assim que vocês, professor, gostam de contar? Para ficar a cena mais terrível, né? Só falta falar que tinha piranha lá, tal, o negócio fica mais sinistro. Moisés, então, foi acolhido por uma egípcia, que também foi cuidado pela própria mãe, que era uma escrava. Porque Deus tinha planos na vida de Moisés, sim ou sim? Tinha. Agora, que interessante, Moisés cresce, aprende uma cultura, mas ele não deixou de ser do povo hebreu. Ao crescer e receber o chamado de Jesus, ele aceita. Foi fácil? Ele teve medo? Sim ou sim? Sim. Teve medo. Precisou de apoio, Deus mandou apoio a ele, Deus lhe enviou o irmão para poder falar. Mas é interessante que Deus deu a ele uma ordem para tirar o povo de dentro do Egito, e ele tirou. E conforme eles caminhavam, acontece uma coisa muito complicada. Quem aqui já teve sede? Levanta a mão. Muita sede, mas muita. Absurdo de sede. Não é para você levantar agora não. Porque às vezes dá vontade, né? Esse povo começou a reclamar. E eu vou fazer outra pergunta para você. Você já viu alguém murmurando? Quem já? Levanta a mão, sério, já viram? Agora não levanta a mão não, você já murmurou? Já se entrega, não preciso nem falar. Murmurar, uma pessoa reclamando, chiando, se jogando no chão, e faz aquele escândalo, e o povo começa a murmurar, porque eles estavam no Egito, e o Egito lá, eles apanhavam, mas era bom, porque tinha água. Já pensou isso? Eles clamavam a Deus para tirar eles daquela tortura, e agora porque eles estavam sentindo sede, e Deus tirou, fez tantos milagres na frente deles, e agora eles estavam como? Numa situação ruim,
mas esqueceram de quem eles estavam sendo guiados. E então Moisés, num ato de liderança, ele foi falar com o pai. E ele fala com o pai, e quando ele fala com o pai, sabe o que é interessante? O pai fala para ele: filho, vai lá, bate naquela pedra, que daquela pedra sairá água. Moisés, obediente, foi lá, pegou o seu cajado, desceu, falou: povo, toma água. Bateu na pedra e a água saiu daquela pedra. Amém? E o povo foi saciado, bebeu, se lambuzou, tomou banho, fez de tudo, saiu muita água. Mas eles tinham uma caminhada pela frente, sim ou sim? E eles continuaram a caminhada. E a caminhada era complicada, a caminhada era tensa, a caminhada era complicada. E talvez no meio daquela multidão, com certeza tinha muita gente ali com medo. Com medo. E aí, no meio daquela caminhada, passado um bom tempo, o povo sentiu de novo o quê? Sede. Deixa eu fazer uma pausa aqui. Quando nós vamos viajar de moto, é interessante, pode estar frio, pode estar calor, a gente sente muita sede. De moto, imagina aquele povo caminhando. E é algo assim que é interessantíssimo. Quando nós vamos fazer uma viagem longa, nós fizemos agora aqui uma viagem de quantos quilômetros? 300 quilômetros aproximadamente? 320. Aquela que nós fomos para Cuiabá foi 1.600, não foi? 1.700 quilômetros aproximadamente. E eu senti muita sede, principalmente em Cuiabá. Que quando a gente chega em Cuiabá, parece que o asfalto está até derretendo. De tão quente que é, né? E aquele dali foi direto, da cidade de Hortolândia até Cuiabá. A gente fez uma pausa no meio do caminho, né? Agora sim, imagina aquele povo caminhando. Eles sentiram muita sede de novo. E aí eles começaram a reclamar tudo de novo. E reclamavam. E Moisés começou a ficar nervoso, ficar muito irritado. E ele falou: eu vou falar com Deus de novo. Só que ele subiu para falar com Deus, ele estava como? Alterado. Ele estava nervoso. E quando ele foi falar com Deus, ele senta ali e fala com Deus, e Deus fala para ele, dá uma simples ordem agora. Ele fala assim, Deus fala para Moisés: filho, desce e fala para a pedra. Diferente da primeira vez, não foi? E então Moisés desce. Quando ele desce, que aí ele já estava mais calmo, ele falou com o pai e tal, mas quando ele desce, ele dá de frente com a tropa de elite, que é aquela tropinha que estava brigando. Aí Moisés ficou como? Quem aqui já ficou alterado? Levanta a mão. Já, né? Eu falo para vocês, eu sou casado há 25 anos, nós estamos juntos há 33, minha mulher ela tem 1,5 metro de perigo. Rapaz, pergunta para ele como eu estava morrendo de medo de chegar em casa hoje, né? Eu falando: rapaz, ela tem que mandar um feliz sábado para mim, que eu estou preocupado. E então, você pega umas pessoas que se alteram assim e ficam bravos. Quem aqui já se alterou no trânsito? Levanta a mão. É só para mim orar pela tua alma. Eu também, né? Mas é interessante que quando a pessoa fica nervosa, ela perde todo o ser dela, não perde? Ela não pensa mais. Já aconteceu isso com você. E o que acontece com Moisés naquela hora? Ele pega o cajado dele e ao invés de ele falar para a pedra, ele bate na pedra com toda a força. E da pedra sai? Deus não desapontou Moisés, porque ele era o líder de Deus. Olha que responsabilidade que nós temos. Porém, ele ouve da própria boca de Deus: você não entrará na terra que eu prometi a teu povo, porque você não me obedeceu. Olha, até arrepia. E Moisés fez assim, às vezes a gente faz isso, né? Não dá nada não. Depois a gente resolve. Essa cena de Deus, eu lembro quando minha mãe falava assim: quando chegar em casa a gente conversa. As pernas tremiam, eu queria passar escondido. Quando ela demorava para vir conversar, eu pensava assim: ela esqueceu. E quando eu menos esperava,
Não dava nem tempo de fazer ai. E Deus fala para Moisés: você não entrará na terra que eu escolhi a teu povo. O tempo passou. Chegou o local. Moisés sobe até a terra tão bonita. Ele olha tudo aquilo. E então ele começa a dizer a Deus: Deus, eu já sou um homem de idade. Me dê mais tempo na minha vida para poder usufruir desse tempo, porque eu vivi tudo isso com esse povo. Não é justo agora que eu passei por tudo que eu passei e não poder entrar naquela terra. E então Moisés começa a clamar a Deus para que Deus desse mais tempo de vida para ele. Porém Deus olha para ele e fala: filho, porque me desobedeceste, não vai entrar nessa terra. E Moisés pediu para que ele pudesse viver mais tempo. Porém naquele tempo, naquela hora, naquele instante, Deus o tira da terra. Moisés morre. Qual é a frase do meu sermão? Os planos de Deus são sempre melhores que os meus. O plano de Moisés era ter entrado na terra de Canaã e usufruído daquele tempo que ele tinha ali ainda de vida. Porém, Deus mostrou para ele que o que ele tem é sempre... Porque Moisés, quando ele morre, os ossos dele são recolhidos e ele vai para onde? Para o céu, amém? Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam. Por que esquecemos disso? Não podemos esquecer disso. Eu acho que eu não te convenci ainda. Eu vou trazer outra história, posso? Falaram que eu vou sair daqui 4 horas da tarde? Foi você que falou aqui, eu gravei. Exatamente. Então, eu estou numa dieta mesmo, olha o colete, está até solto. Rapaz, é uma sofrência isso. Vou contar outra história da Bíblia para vocês, que vocês conhecem. Quem já ouviu falar da história de Elias? Amém? Tem um cara que eu quero conhecer na Bíblia, lá no céu, é Elias. Elias devia ser um cara forte, empoderado, um cara cheio da força, porque Elias, ele vai de frente com o exército do rei. Ele enfrenta com toda a autoridade o rei. Naquele tempo, o rei era um homem ruim, porque ele casou também com uma mulher ruim. E ele era fácil de ser influenciado. E ele vivia os mistérios da terra ocultos, e às vezes até mesmo transparentes. Ele vivia momentos ruins naquele tempo. Elias ouve da própria voz de Deus, vai lá e diga àquele homem que a terra vai ficar sem chover durante tanto tempo. Eu estou resumindo aqui. O que acontece naquela hora? Elias fala para o rei, só que ele não fala de qualquer jeito. Dá uma impressão que ele vem assim na paz na casa do rei, ele mete o pé na porta, está imaginando a cena? Abre aquela porta, e aí os soldados ficam tudo assustados com aquela cena, e ele acusa, fala para o rei, fala: você não vai chover não. E ele vai embora. Quando ele vai embora, não chove. Lembram disso? Não chove. E eu vou resumir aqui a história de novo. Passado o tempo necessário, Elias volta lá no rei e fala que chegou a hora de te desafiar, os seus de Baal. Baal, os filhos de Baal, eles eram canibais, a Bíblia diz isso, e eram muitos, mais de 300. Elias era quantos? Mas existiam pessoas de fé naquele tempo? E por que só Elias ia, né? Porque muitas vezes as pessoas têm medo. Isso me faz lembrar também do sentimento da época de Nabucodonosor,
3 jovens não se curvam diante de uma estátua porque eles não tinham. Deixa eu fazer uma pausa e vai doer. Por isso que eu falei para vocês que ia doer. No livro de Apocalipse, no capítulo 21, abre aí sua Bíblia. Versículo 8. Depois você risca, guarda, estuda. Na minha versão aqui diz assim, ó. Josué, Deus falou, deu uma ordem. Sejam o quê? Fortes. Vocês já estão até sem força, né? Josué diz o seguinte: sejam fortes e corajosos, amém? Amém. E não temas. Olha o que diz no Apocalipse 21, versículo 8. Mas quanto aos covardes, sou eu que estou dizendo? Quem está dizendo? A Bíblia está revelando que então, olha só, quem não vai entrar no reino do céu? Os covardes, os incrédulos, os abomináveis, aos homicidas e aos fornicadores e aos feiticeiros e aos idólatras e todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre e que é a segunda morte. Sou eu que estou dizendo que o céu não é para os medrosos, ou é a Bíblia? O céu é para os corajosos. Isso não mexe com você? Isso não te provoca, por exemplo, e isso não mexe com você a ponto de fazer como Elias? Não é para você sair chutando a porta dos vizinhos aqui não, mas é para você levantar do banco e ir pregar o evangelho. Mas o que é o pregar o evangelho? Irmão, eu não sei dar estudo bíblico, tá bom, ótimo, leva para sua casa, ora, se relaciona, faça amizade, sirva um lanche, traga na igreja. Quantas pessoas durante essa semana você convidou para estar aqui? Quantas? Pensa nisso. Quantas pessoas você parou com o intuito de falar assim: eu quero te levar na casa do meu pai? Percebe como nós estamos perdendo a conexão? Nós estamos só vivendo na igreja e não estamos trabalhando para Deus. Por isso que existem os ministérios, para poder avançar. Elias não teve medo, foi corajoso, e ele enfrentou os de Baal. E então ele fala: pegue as madeiras, coloque ali, e vocês chamem Baal para poder fazer o fogo do céu. E eles giravam, diz a Bíblia, eles giravam, cantavam, gritavam, e eu acho que dali surgiu o primeiro bullying, porque Elias foi forgado, desculpa a expressão, porque Elias começou a falar assim, viu, fala mais alto, e não começou a zoar, ele começou a pode falar essas expressões aqui, porque na minha igreja são 1.100 membros, eles estão tão acostumados comigo, eu sou da central de Hortolândia, e eles são tão doidos que me botaram de ancião, já vai fazer mais de 20 anos, e assim, a gente está lá. E aí eu falo algumas coisas assim mesmo, viu, irmão? Não é para escandalizar, né? Falar zoar, tudo bem? Tudo bem? Então, eles zoavam lá ele, né? Estava zoando de Baal lá. E aí, nada de vir fogo. A ponto de que eles estavam até se pisoteando, se cortando, se machucando e nada de acontecer. Quando Elias viu aquilo, falou: opa, parou, acabou o tempo de vocês. Agora é minha vez. E então ele pega, fala assim: quais eram as águas que tinham lá? Eram poucas, porque não estava chovendo. Pega todas essas águas aqui e jogam na madeira. Quem já foi acender fogo com madeira molhada aí? É fácil? Rapaz, nem na seca eu estou dando certo, eu tenho que tirar da moto, põe uma gasolina lá que está caro. E aí então, Elias, numa simples gesto de oração, aí eu falo para vocês o que vocês têm que pedir, mas peça hoje. É agora. Peça a presença do Espírito de Deus na tua vida. Porque é isso que está faltando para nós. É a presença do Espírito Santo na nossa vida.
Quando ele fala na presença do Espírito Santo, desce o fogo do céu e diz a Bíblia que ele vem e lambe. E leva tudo. Aí Elias enche o peito e fala assim, pega esses de Baal, desce lá e mata todos. A cena é forte, não é? A cena é forte. Aí agora eu tenho uma outra coisa que eu aprendi, as mulheres vão gostar disso. Elas vão adorar isso. Eu aprendi que na Bíblia mostra que homem tem medo de mulher. Porque imagina a cena Elias indo falar para Jezabel, aquela bruxa. Imagina, Elias estava morrendo de medo. Elias não, Acabe, perdão. E aí o rei foi falar. Quando ele foi falar, ela ficou histérica, ela ficou nervosa, ficou irada. E quando ela ficou irada, você já viu uma mulher brava, homens? Levanta a mão, quem já viu uma mulher brava? Eu vi minha mulher brava uma vez, quando estava grávida. Eu não quero ver mais não. Não quero mesmo. Rapaz, a mulher quando está brava, pergunta para elas agora, quando vocês estão bravos, vocês ficam bravas de verdade? Sim ou sim? Vocês estão aí disfarçando. Olha que interessante, a mulher pegou e falou assim, vai lá, eu quero a cabeça de Elias, eu quero que você mate Elias. Elias ficou sabendo do que tinha acontecido, mas Elias ele ficou como? Triste. Porque ele achou que ali o problema estava resolvido. Nós já ficamos tristes com algumas situações. Sim ou sim? Quantas vezes já ficamos tristes, abalados? E então Elias ele vai até o fundo do poço, lá no fundão. Ele se esconde, se encolhe e ele começa a pedir a Deus para que Deus tirasse o que dele? A vida. Ele se encolhe e começa a pedir a Deus, Deus, eu não quero mais viver. Deus, eu não sei o porquê que eu estou aqui, eu não quero mais viver. E o que Deus faz com ele? Elias não conhece a morte. Elias não conhece a morte. Olha a diferença, Moisés pediu para viver e morreu. E foi para o céu. Elias, olha que interessante, ele pede para morrer e ele não morre. E Elias vai para o... De que maneira? Como vai Elias para o céu? Fica à vontade. Como vai Elias para o céu? Você viu? Eu adoro essa parte. Abre a sua Bíblia em 2 Reis. 2 Reis. Não tem problema, irmãos. Não tem problema. A gente está aqui. Aqui é o lugar que a gente aprende. Né? 2 Reis, capítulo 2. Versículo 11. O que está escrito aí? Leia aí. Indo eles andando e falando, eis que um carro de fogo, com um cavalo de fogo, os separou um do outro. E Elias subiu ao céu num redemoinho. Como Elias subiu ao céu? Num redemoinho. Sabe por que do cavalo de fogo? O cavalo separou Elias de Eliseu. E ali mostra a força do povo de Israel, mas na verdade, imagina Eliseu sabendo que ele ia subir para o céu naquele cavalo de fogo, você ia querer ficar nessa terra? Eu ia pular naquele cavalo lá, eu ia vazar, né? Agora não, na verdade ele sobe num redemoinho. Olha, os planos de Deus são sempre melhores. Vamos repetir? Os planos de Deus são sempre melhores. Amém? Moisés queria viver, morreu e foi para o céu. Elias queria morrer, viveu e foi para o céu. Jesus, ele veio nessa terra com um grande propósito de salvação. Mas salvar a todos, todos que nele crê. Em nenhum momento Jesus foi fraco. Mas teve um momento de dor. E ele mostra como ser humano que nós sofremos. E a todo tempo ele dá uma lição em todos nós, que é uma conexão com o Pai. Quando o irmão Joaquim trouxe aqui sentir o aroma do Senhor, sentir a presença do Senhor, é forte isso.
Nós vamos conseguir fazer isso quanto mais estivermos em conexão com Deus. Por isso que eu falei, peça a presença do Espírito Santo na sua vida, porque nem orar nós sabemos. E nós precisamos aprender a orar. E só através do Espírito Santo vamos alcançar a vontade de Deus. E não a nossa. E não a nossa. Jesus, ele vai até um canto, até um local específico e ele começa a orar. Tamanha dor e sofrimento cai sobre seu ombro, a ponto do suor sair sangue, a ponto de toda aquela dor e peso e angústia do pecado cair sobre ele. Qual pecado? O meu e o seu. E nessa hora, é aquela hora que aparecem dois varões. Sabe por quê? Porque os planos de Deus são sempre melhores que os meus. Naquela hora, quando Jesus ali estava se sentindo angustiado pela nossa fraqueza, pelo poderio tão fraco nosso, e tudo aquilo estava sobre ele como homem, aparece Moisés e Elias. Esses dois homens narrados no livro de Lucas, um médico. É dito em poucas palavras que eis que estavam falando com ele dois homens que eram Moisés e Elias, os quais apareceram com glória e falavam da sua morte, a qual havia cumprir-se em Jerusalém. Sabe aquele amigo que não te deixa na mão? Sabe aquele amigo que na hora que você mais precisa, ele fala, levanta, porque o seu sacrifício me dá o direito de estar aqui ao céu. Porque é plano de Deus, tudo se conecta, tudo se encaixa. Eu quero encerrar, já até passei do meu tempo, me perdoem por isso, mas eu vou dizer repetidamente, é plano de Deus que você seja forte e corajoso, porque para assumir as responsabilidades da casa do Pai, tem que ser forte e corajoso. E não tenha medo, porque Ele te fez uma promessa. Há poucos dias eu vi um sermão maravilhoso, aonde me fez lembrar da história, poucos dias antes de Ellen White receber o chamado de Deus. Um homem antes dela recebeu esse mesmo chamado e disse não para o Espírito Santo. E na sua lápide, diz lá uma frase, descansou, porém, sem a presença do Espírito de Deus. Ellen White ouviu o chamado e foi. 70 anos de escritura, muita coisa aconteceu na vida dela, perdeu filho, esposo, ficou doente, fraca. Eu dei vários testemunhos aqui de situações que acontecem na nossa vida. Sabe, irmãos, um dia, uma pessoa também me falou assim, olha, acabei de receber uma notícia muito triste, é triste, estou com câncer, e ela falou assim, eu vou morrer. Eu falei, eu também vou morrer, mas eu não sei quando. Você sabe? Não é porque você está com a doença que você tem que desistir. Lute, porque você não está sozinho. A vitória vem todos os dias quando você levanta da cama, porque Deus tem um plano na sua vida. Eu quero passar um vídeo, posso? Está pronto? Assista essa história nesse vídeo aqui e entenda um pouquinho mais do que Deus faz na nossa vida. Em cada estrada, em cada quilômetro,
o Motoclube Adventista escreve uma história de fé, paixão e serviço. Unir o prazer de pilotar com o dever de evangelizar. Este é o nosso lema. E é assim que vivemos todos os dias. Nas grandes estradas, nas feiras de saúde, nas reuniões com amigos ou até nos maiores motofests do país. Nosso compromisso vai além do barulho dos motores. Levamos a mensagem de Cristo. Cuidamos das pessoas, mostramos que a fé pode ser vivida de forma única, em comunidade, em movimento. Cada evento é uma oportunidade para fazer o bem, para curar, para doar. Realizamos dezenas de feiras de saúde, impactando milhares de vidas, que receberam não apenas atendimento médico, mas também o abraço do Evangelho. O resultado? Transformação real. Muitos foram batizados, vidas se renderam a Cristo. E a cada novo membro, a nossa missão se fortalece. Mas a nossa história também é feita de milagres. E agora, ouça com atenção este testemunho de esperança e redenção. Anos atrás, um jovem ateu sofreu um grave acidente de carro. Bateu de frente contra um poste. Teve trauma craniano, fraturas múltiplas e uma lesão grave na perna esquerda. Foi levado às pressas ao hospital da PUC em Campinas. O diagnóstico era crítico. Os médicos retiraram a veia safena da perna direita e a reimplantaram na perna esquerda, tentando salvá-la. Após dias na UTI, ele acorda. A realidade bate forte. Ansiedade, medo, incerteza. Sua família recorre à fé. Amigos oram. Seu irmão mais velho começa a estudar a Bíblia com uma adventista e lhe presenteia uma. Sozinho, com dores e dúvidas, aquele jovem abre sua Bíblia e encontra: Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Mateus 11:28. Aquele verso toca sua alma. Ele segue estudando, mas recebe uma notícia devastadora. Sua perna não está reagindo. Será necessário amputar. O mundo desaba. Mas ele não solta a Bíblia. Num momento crítico, antes da cirurgia, seu coração para. Os médicos o reanimam. Ele sobrevive. Ele se depara com o Salmo 38. Da dor profunda e do peso da culpa, nasce um clamor que encontra esperança e restauração em Deus. E ali, ele se entrega completamente a Jesus. Decide confiar, mesmo que perca a perna. Mas então, uma médica entra no quarto, avalia e diz com firmeza: Hoje eu vou te operar. Mais de 12 horas de cirurgia. Ao acordar, seu primeiro impulso: olhar para suas pernas. E lá está. Sua perna está ali, viva, funcionando. Ele perdeu os movimentos do pé esquerdo, mas não perdeu a fé. Foi batizado e hoje serve ao Senhor com todo o seu coração, com os 2 pés firmes no caminho de Cristo. Hoje, esse jovem é o presidente do Motoclube Adventista. Apresentamos a vocês Christian Prado Furtado, um testemunho vivo da graça, da cura e da missão. Porque o que fazemos não é apenas pilotar motos, é testemunhar a graça de Deus, é levar esperança em cada rota, em cada quilômetro rodado, é viver a verdadeira liberdade que só Jesus pode oferecer. Vivemos para servir e assim viveremos juntos até depois do fim. Avante MCA! Amém? A gente se emociona. Olha, eu vim até Varginha testemunhar do amor de Jesus. Eu sei o que eu passei. Eu sei o que Jesus faz na minha vida. Eu comecei esse texto dizendo: sejam fortes e corajosos, e não temam. Mas eu também te disse, Romanos 8 diz bem claro: os filhos de Deus são aqueles que são guiados pelo seu Espírito, e ser guiados pelo seu Espírito é testemunhar.
Há poucos dias eu achei que ia morrer. Voltando de Brasília, me veio todo um sentimento, toda uma dor. Eu fui internado na terça-feira, com uma dor tão forte que eu socava a minha barriga. Era um apêndice estourando. Rapidamente fui internado. No outro dia eu já estava em recuperação. No segundo dia eu já estava indo para casa. E naquele lugar eu conheci um jovem. E a todo tempo que falávamos, ele estava em recuperação do câncer. O que ele mais queria, e é uma coisa tão simples, me desculpa dizer isso publicamente, ele queria ir até o banheiro apenas, porque ele não podia, porque o câncer havia afetado ele. E eu falei, você crê em Jesus Cristo? Ele falou, eu sou um homem de fé, então não tenha medo, porque hoje você vai usar o banheiro. Eu até brinquei, espera eu sair. Deus fez com que ele fosse até o toalete e fez ele se sentir pessoa de novo. Coisa tão simples, né? Não, ele acabou de mandar uma mensagem aqui para mim, dizendo que ele não tem mais nada, nenhum vestígio do câncer no seu intestino, tudo que tinha que ser feito já foi feito e Deus está fazendo o trabalho que tem que ser feito. Eu não podia deixar de falar isso. Se me perguntam se eu sou de fé, eu sou um homem de fé, mas cada um recebe o seu milagre de acordo com a tua fé. Eu pergunto, você vai desistir nessa manhã ou você vai se levantar como um exército do Senhor em nome de Jesus? Se você é do povo que vai se levantar, fique de pé nessa hora agora. Se você é daqueles que querem trabalhar em nome do Senhor Jesus, nós vamos ouvir um louvor, mas não saia daqui sem fazer uma coisa a mais. E eu vou te provocar com isso agora. Tem uma coisa que é muito importante na sua vida, sua família. Depois vamos ter aqui um momento família, um momento que vai sortear aqui, não saiam. E no final eu quero fazer um vídeo aqui, diretamente de Varginha. Mas tem uma coisa que você vive pedindo a Deus. Pede muitas coisas. Mas por muitas vezes nós não queremos atravessar o mar, mas quer que Deus abra o mar. Muitas vezes nós estamos na cova dos leões e sabemos que Deus vai fechar a boca do leão. E ele fecha. Talvez você está sendo colocado na fornalha e Deus não vai deixar você se queimar. Mas tudo isso você quer fazer sem orar. E achando que saindo de manhã, saindo nas suas horas, está tudo bem. E então eu trago aqui, eu gostei muito dessa frase, sentir o aroma de Deus é oração. E orem pelo derramamento do Espírito Santo sobre a tua vida, porque nós estamos no tempo do fim. Nós estamos no tempo do fim. Não dá tempo mais para brincar com a nossa espiritualidade. É hora de dizer, levanta povo meu, ide e pregai o Evangelho. Amém. Somos uma tribo, mas vivemos um princípio, um valor, uma missão. E quando estamos na frente de Jesus, somos um em Cristo. Elas vão cantar. Quando elas estiverem cantando, anda a sua próxima milha. Aceita Jesus hoje e fala, eu vou testemunhar de Jesus para alguém hoje. Eu vou falar de Jesus, mas o que Ele tem feito da minha vida hoje para alguém. E ao final eu quero que você saia da onde você estiver, porque nós vamos fazer uma oração, mas não será qualquer oração, será a invocação do Espírito Santo em nossa vida, e não sairá daqui como entraste, sairão daqui cheios do poder de Deus. Mas abra o seu coração, porque Ele quer habitar.
Estou contando toda a realidade. Jesus virá nos levar para sua cidade. Ali a paz perdurará no coração. Vai ser demais. Lá estarei com minha mãe e com meu pai. Eu abraçarei Jesus e muito, muito mais. Para os amigos não direi adeus jamais. Lá brincarei com o leão, mansinho e outros animais. Eu voarei nos montes sem me preocupar. Não sentirei a dor, amor perdurará. E os heróis da Bíblia quero todos eles conhecer. Desejo logo ver Jesus do céu descer. E nesse dia também quero encontrar você. Tenho desejo no coração de se preparar para o reino do céu. Sai de onde você estiver, nós vamos no fim orar aqui. Estou um pouco triste, minha amiga. Mas se mudar agora, ficarei sozinha. Verei saudades, acho que eu vou chorar. Não fique assim, pois neste mundo tudo muda. A alegria vai embora e nos derruba. Mas esteja calma, isso um dia vai mudar. Ouvi falar e me disseram que é verdade. Se for assim, assim terei felicidade. Quero um lugar onde não há separação. Estou contando toda a realidade. Jesus virá nos levar para sua cidade. Ali a paz perdurará no coração. Vai ser demais. Lá estarei com minha mãe e com meu pai. Abraçarei Jesus e muito mais. Para os amigos não direi adeus jamais. Estarei com o leão, mansinho e outros animais. Eu voarei nos montes sem me preocupar. Não sentirei a dor, amor perdurará. E os heróis da Bíblia quero todos eles conhecer. Desejo logo ver Jesus do céu descer. E nesse dia também quero encontrar você. A família que vai fazer chegou hoje. Esse é um passo só. Esse é um ato de fé, né? Vem de lá, nós estamos longe para me ver. Mas vieram aqui para adorar o Senhor. Amo demais vocês. Queridos, eu estou passando por aqui. O que fica aqui é apenas palavras e testemunho. Eu perdi o meu movimento do pé esquerdo, eu não tenho. Meu pé esquerdo não faz isso. Eu jamais poderia imaginar de pilotar a moto. E já rodei mais de 200 mil quilômetros. E assim, sem medo, com muita dor, mas sem medo. E já vivemos fortes emoções, Bahia que o diga, né? Mas por onde vamos, o que deixamos é apenas que Jesus vive.
E Ele vive nesse lugar. Não desistam. Um dia, nós também tivemos uma igreja com alguns bancos vazios. Hoje é sede de distrito. Mas tudo isso se deu por união, relacionamento com Deus e oração. A Bíblia também diz que não são todos que vão para o céu, infelizmente. Mas uma coisa ficou claro para mim nessa manhã, início de tarde. Os fortes, os corajosos e os que não têm medo herdarão o reino do céu. Amém? Amém. Cada passo que der, que seja em direção ao reino do Senhor. Amém. Fechem os olhos. Querido e bom Deus, Pai Todo-Poderoso, glórias te rendemos, ó Senhor. Louvores, adoração, leitura bíblica, tudo isso, ó Deus, foi permitido nesta manhã, início de tarde, pelo movimento e pelo poder do Teu Espírito nesse lugar. Amém. Não somos mais as mesmas pessoas que entrou por aquela porta, porque o Senhor habita em nós. Amém. Novo coração se faz. Há uma unção sendo derramada a cada um de nós. Dê-nos o Teu propósito, coloque os Teus planos em nossa direção e seja feita a Tua vontade. Amém. Derrama, Pai, o Espírito Santo sobre nós. Eu clamo a Ti, ó Deus, para que o Senhor ocupe cada espaço desse canto, que o Senhor amplie o Seu ministério nesta cidade, e que o Senhor conceda sabedoria e inteligência a Teu povo, para levar o testemunho vivo do Teu amor, apenas dizendo o Teu nome, Jesus Cristo. Obrigado, ó Pai, por mais um dia lindo de sábado na presença do Senhor e em família em Cristo. Em nome de Jesus, eu apresento humildemente minha oração. Amém. Amém.